Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje pessoal, vou tratar de um tema que eu já estava devendo a vocês há muito tempo. Qual foi a linha do tempo dos fatos antes de Ignition em Accelerator? Eu vi um vídeo esses dias pessoal, que na verdade reacendeu essa polêmica, né? Se realmente o Tesla havia sacrificado os pilotos ou se tratava apenas de um acidente nos reinos. E para começar pessoal, eu acredito que todo mundo sabe da história dos pilotos desaparecidos, que são Ben Castillo, perdido no Reino do Pântano, Alec Wood e Dan Dessler. Além do cadinho que a gente sabe do que aconteceu com ele, né? Eu não tenho pinto. O fato que mais intriga pessoal, é porque lá na primeira cena do filme, já começa com o Tesla usando um tipo de REP, que transporta apenas ele. Então se ele sabia dessa tecnologia, por que não a aplicou antes nos carros, né? E para entender isso pessoal, a gente tem que realmente analisar a linha do tempo dos fatos. Após a conquista dos drones do Anel do Poder, Tesla se viu obrigado, como a gente viu, a fugir para um esconderijo. O curioso pessoal, é que no quarto filme a gente entendeu que o Gig era um espião dos Silencers. Se ele era um espião, por que não entregou o Dr. Tesla logo de cara? Mais provável pessoal, é que o Tesla era o cientista-chefe do projeto e somente ele entendia o que estava acontecendo ali de fato. Então, para os Silencers, apesar que isso foi uma jogada de roteiro, era muito mais vantajoso manter o Tesla trabalhando, ter as informações e os dados que ele coletasse de forma fácil. Então podemos entender pessoal, que o Gig já estava informado do que deveria fazer. De outra forma, encontrar o Tesla seria fácil para o Gig e para os Silencers. Podemos supor também, pessoal, que o Acelerodrome era algum tipo de armazém que o Tesla já havia construído antes, através da corporação Scream, e que não havia passado para os Silencers. Caso contrário, ele nunca se esconderia em um canto que fosse conhecido por ele. Naquele momento, pessoal, o Tesla precisava de ajuda. E as únicas pessoas com quem ele poderia contar são com aquelas pessoas que já conheciam a história dele. No caso, os pilotos de Via 35. Podemos supor, pessoal, que enquanto Tesla descobria alguma forma de acessar os reinos, ele também convocou, ou melhor, pediu ao Gig que convocasse esses pilotos. E os pilotos que estavam mais próximos a ele, ou mais fáceis, foram justamente esses que se perderam inicialmente: Dan Dessler, Alec Wood e Ben Castillo. Porém, pessoal, é importante que a gente note que os reinos de corrida, diferente dos portais lá de Corrida Mundial Via 35, eles não tinham tempo limite, no caso de 1 hora, bem conveniente, por sinal não eram reabertos a menos que o anel permitisse. Isso tudo a gente viu que em Via 35 eles eram ilimitados e você podia acessar a qualquer momento, desde que estivesse a 300 milhas por hora e estivesse no local exato onde eles abririam, né? Porém o Tesla, pessoal, não tinha como saber dessas informações. Ele provavelmente correria nesses reinos, apesar de estar muito debilitado, né? Ele provavelmente correria, mas por motivo de segurança acabou não entrando nesses reinos. Então podemos perceber, pessoal, que nesse momento o Tesla saía como inocente, até que ele descobrisse que um reino só poderia ser aberto por 1 hora. Isso acabou com o sacrifício ou do Dan Dessler ou do Alec Wood, e que o portal só abriria outra vez com a permissão do anel, levando ao sacrifício inclusive do Ben Castillo. Essas informações são importantes, pessoal, porque até se você considerar o Tesla e a Lane como culpados por não terem falado essas informações, você tem que considerar o Cadin também, apesar de que provavelmente ele também não sabia dessas coisas e talvez fosse inclusive o primeiro reino que ele estava correndo. Pois bem, pessoal, ser resgatado pelos Silencers ou ser capturado pelos drones foi uma questão que ficou no ar acerca dos pilotos. Muita gente afirma que o Dan Dessler havia sido capturado pelos drones por ter o olho dos céus, que é a tecnologia exclusiva dos raças de rua. Porém, ninguém lembra que o Kurt Wilde, ao se associar com a Gelorum, com certeza teve o carro modificado e os drones viram essa tecnologia já no Slickshot lá em Via 35. E como eu já referi em alguns outros vídeos, a citação do nome de Alec Wood foi um erro gravíssimo, porque o Alec Wood era amigo pessoal do Bert Wheeler, com certeza contaria o que estava acontecendo com os reinos. Então a gente pode considerar que isso foi um erro de roteiro. Mas tendo essas informações, pessoal, o que a gente pode concluir? O Tesla, na verdade, apesar de sua obsessão pelos reinos, ele simplesmente
não tinha como saber ou prever que os pilotos ficariam presos nos reinos perpetuamente. E como a gente percebeu, pessoal, o Tesla não instalou os REPs nos carros porque ele não teve tempo de fazer aquilo, inclusive com o Cadim também. Apesar de que ele só veio instalar esses dispositivos depois do micro-reino da Lava, onde eles conseguiram inclusive a tecnologia dos pneus dos drones. Claro, pessoal, que essa análise está sujeita a críticas e aos aceitos de bom grado, principalmente para enriquecer o conteúdo da Aceleration. Mas é indiscutível a inocência do Tesla nesse ponto, certo? Então a vocês, muito obrigado, pessoal. Deixem aí embaixo seus comentários o que vocês acham dessa análise. Compartilhem o vídeo para a gente continuar sempre discutindo sobre a Aceleration e manter a comunidade ativa, certo, pessoal? A vocês, muito obrigado. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria só de convidar vocês a assistirem aos outros vídeos do canal, onde estamos fazendo uma espécie de podcast sobre séries, filmes e coisas do gênero, pessoal. Então valeu e até uma próxima, pessoal.